Revelação de Jesus Cristo, parte 19, dia 30/5/2024. 2. Conheço o seu trabalho. A palavra denota trabalho árduo. Éfeso teve seus dias e noites de labuta, e tudo isso é reconhecido. Ela não tinha agradado a si mesma. Ela não tinha vivido com conforto e luxo. Ela se dedicará a um trabalho de abnegação. De que tipo não sabemos. Está registrado acima, e um dia saberemos tudo. 3. Conheço sua paciência. A palavra significa resistência, paciente ao sofrimento ou labuta. A paciência de Cristo, a paciência de homens que sabiam que foram chamados para uma vida abnegada, em seguir um Senhor abnegado. Não impaciência, nem irritação, nem raiva, nem excitação, nem ainda facilidade, conforto e luxo, mas paciência. Não te irrites. Salmo 37:1. E a palavra de ordem da igreja em dias maus. E para isso que ela é chamada: calma, tolerância, controle de espírito, temperamento sereno na resistência ao erro, ou carregar fardos e cruzes. 4. Eu sei como você não pode suportar aqueles que são maus. Não é a transigência ou submissão domesticada ao pecado, ao mal, ao erro e à apostasia que é elogiada aqui. É ousada resistência ao pecado, repreensão ousada do erro e afastamento da verdade. Santidade e consistência cristã, pois o Senhor dá grande ênfase à verdade e ao testemunho da verdade, bem como a uma vida santa. Toda religião verdadeira é fundamentada na verdade. Em um credo verdadeiro, um credo que se baseia no testemunho de Deus de sua própria verdade. 5. Eu sei que você tentou aqueles que dizem que são seus apóstolos e não são. Esta igreja tinha sido zelosa pela verdade, zeloso contra o erro, zeloso contra todas as falsas pretensões ao apostolado. Erro veio muito cedo. Mal Paulo deixou a Galácia quando toda a igreja se desviou para um erro mortal: receber outro evangelho e outros mestres, e atraindo sobre si as repreensões mais severas que o apóstolo já deu. Foi contra os mestres desse falso evangelho que ele disse: que ele seja amaldiçoado. Tal ênfase ele deu à verdade, como o fundamento de uma igreja. Em tal aversão, ele manteve todo o afastamento da verdade. Ela deve mostrar essa verdade ao mundo. Ela deve dar a conhecer um testemunho verdadeiro e completo. Caso contrário, ela se torna infiel àquele que é a verdadeira e fiel testemunha, aquele de quem se diz o testemunho de Jesus e o espírito de profecia, aquele que disse: vós sois minhas testemunhas. Uma verdadeira igreja tentará todos os pretendentes ao apostolado e experimente-os pela pedra de toque infalível, o testemunho que sua cabeça lhe confiou para manter até que ele venha. 6. Eu sei que você os achou mentirosos. Eles foram descobertos como mentirosos em dois sentidos. A. No que diz respeito ao ensino deles, que era falso. B. No que diz respeito às suas pretensões ao apostolados, que foram consideradas falsas. Mentirosos é o nome terrível que o Mestre dá a todos eles. Em nossos dias, os desvios da fé não são considerados coisas más, mas como o excelente desenvolvimento da liberdade e da iluminação modernas. A heresia está se tornando idêntica ao pensamento liberal, que se recusa a ser limitado por quaisquer restrições. A verdade é tornada leve. O testemunho da Igreja de Deus e de sua verdade é negado, e ela é considerada uma mera instituição literária para fomentar a especulação e o livre pensamento. Tal ela não estava no propósito do Pai.
Ela deveria ser a testemunha de Deus na terra. E se ela falhou em seu testemunho? 7. Eu sei que você suportou e teve paciência por causa do meu nome. Trabalhou e não desmaiou. Esta é até agora uma repetição da recomendação anterior. Resistência, paciência, labuta incansável pelo nome de Cristo. Essas são as características da igreja de Éfeso. Ela não era o que era antes. No entanto, ela ainda tem um lugar elevado e um nome nobre para abnegação e autossacrifício. Ela ainda carrega sua cruz e segue seu mestre crucificado. Ela não é preguiçosa, nem de mente fácil, nem luxuosa, nem autoagradável. Ela ainda é uma trabalhadora diligente na vinha, suportando o fardo e o calor do dia. Ela, em meio a muita decadência, manteve a verdade que lhe foi dada. Ela provou ser uma testemunha ou testificadora fiel. Ela não havia abandonado a sã doutrina. Por isso, o Senhor ainda a honra e a abençoa. Ele tem ciúmes de sua verdade. Odeia todo o afastamento dela. Pois o que é a verdade? É a personificação de si mesmo, cujo nome é a verdade, e que é a testemunha da verdade enviada pelo Pai. 1. Aprenda o cristianismo abnegado. Não a forma ou nome, mas a coisa viva. Cristo não agradou a si mesmo. Sejamos, a esse respeito, seus verdadeiros seguidores, carregando fardos para Ele, fazendo trabalhos para Ele, submetendo-se ao mais doloroso trabalho por Ele, não relutante esforço, ou custo, ou sacrifício, ou dor, gastar e ser gasto por Ele, abandonando a religião preguiçosa, luxuosa, autoagradável e elegante dos dias atuais. Uma religião autoindulgente não tem nada em comum com a cruz do Senhor Jesus Cristo ou com aquela nossa cruz que Ele nos ordenou que tomássemos e carregássemos após Ele, renunciando à comodidade e negando a nós mesmos. Nosso tempo, nossas dádivas, nosso dinheiro, nossa força, tudo deve ser colocado sobre o altar. Devemos ser sacrifícios vivos. Romanos 12:1. 2. Aprenda fidelidade à sua verdade. Muitas vezes ouvimos dizer que o que era preciso é o que a igreja precisa, é religião, não teologia. Mas toda a Bíblia assume que não pode haver religião verdadeira sem uma teologia verdadeira. A Bíblia é o testemunho de Deus de si mesmo e de seu Filho, o Cristo de Deus. Não pode haver religião, culto ou serviço aceitável, exceto aquele que se baseia nesse testemunho. A crença desse testemunho é a vida eterna. A crença de qualquer outro testemunho é a morte eterna. Sejamos verdadeiras testemunhas da verdade. Evitemos e odiemos o erro, julgando aqueles que o propagam e achando-os mentirosos, como fez a igreja de Éfeso. Deixe a palavra do Mestre em referência aos erros das igrejas primitivas soar em nossos ouvidos. Uma igreja pode, sem dúvida, ter um testemunho verdadeiro e, ainda assim, ser uma igreja muito infiel. Ela pode ter a forma de palavras sãs e a forma de piedade, e ainda assim ser fria como Sardes ou morna como Laodiceia. No entanto, por outro lado, não é possível que com um falso testemunho ou um testemunho do que não é verdadeiro, ela possa representar seu mestre e cabeça. Um falso testemunho deve fazer uma falsa igreja. A crença em uma mentira não salvará um homem, nem a crença em uma mentira ganhará para uma igreja o favor do Senhor. Um credo verdadeiro é de importância indescritível, embora às vezes tenha sido associado à inconstância e à morte. Amém. Tem continuação. Senhor,
Graças te damos por permitir que vivamos mais um dia na tua presença. Muito obrigado, Senhor. Que tudo seja feito de acordo com a tua vontade, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.